Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11. E para entender corretamente o assunto das duas testemunhas, é necessário que você tenha o conhecimento sobre as duas casas de Israel. Duas casas, duas testemunhas, por aí você já sabe que o assunto tem tudo a ver, né? O assunto das duas casas de Israel, ele é importante não só para que você entenda corretamente sobre esse ponto, como também para que você entenda diversos outros assuntos da palavra de Deus que são distorcidos e pregados de forma errada por diversos pastores e pregadores que estão espalhados pelo meio do povo de Deus. Outro assunto também muito importante para uma compreensão exata das coisas são as festas do Senhor. As 7 festas de Deus, elas são eventos que Deus determinou que o povo realizasse daquela forma como estava ordenada na lei, para que ali ele revelasse grandes coisas e nós pudéssemos entender sobre os moedes, que são tempos determinados, e muitas outras realidades espirituais daquelas coisas que eram praticadas na antiga aliança, que eram sombras, como o apóstolo Paulo nos ensina. Elas eram sombras de uma realidade que estaria por vir. Então, irmãos, existem muitas interpretações de quem são essas duas testemunhas. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que elas são uma representação das duas tábuas da lei, porque eram duas e também eram chamadas de tábuas do testemunho. Há quem diga que são literalmente 2 homens, Moisés e Elias, que voltarão à terra para pregar durante o tempo do fim, porque quando nós lemos a descrição das duas testemunhas, nós vemos características de Moisés e de Elias. Há também quem diga que são Enoque e Elias, porque ambos não morreram e precisariam voltar à terra para que morressem uma vez. Existem com certeza muitas outras, porque o que não falta na cabeça do povo é criatividade, mas a interpretação correta sobre quem são essas duas testemunhas é a de que elas são judeus e gentios, a casa de Judá e a casa de Israel, as 12 tribos restauradas. Se você não conhece a doutrina das duas casas de Israel, tem vídeo aqui no meu canal. Só voltar, os primeiros vídeos que eu coloquei no canal são sobre as duas casas de Israel. A doutrina das duas casas de Israel eu aprendi através do irmão Luiz, no canal Reino Eterno, e peguei os vídeos de lá e coloquei aqui no meu canal. Dividi em partes para que os irmãos assistam com mais facilidade, e convido a você que conheça esse assunto, porque eu garanto que você vai amar, porque você vai compreender muito mais sobre as Escrituras a partir desse conhecimento. Irmãos, nós vamos começar lendo o texto que fala sobre as duas testemunhas, que está em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler aqui a partir do verso 3, que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá.
e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, irmãos, eu li aqui até o verso 13, e de fato, nessa descrição que a Bíblia dá sobre as duas testemunhas, elas lembram realmente fortemente a Moisés e a Elias. Quando o texto diz que elas têm poder para transformar águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, nós automaticamente lembramos de Moisés quando foi enviado por Deus até ali ao faraó para libertar o povo de Israel, e foi feito todos aqueles sinais na terra do Egito através do servo do Senhor. E quando nós lemos que elas têm poder para fechar os céus durante o tempo da sua profecia, que nós sabemos que são 3 anos e meio, nós lembramos de Elias, porque Elias profetizou e não houve chuva durante esse mesmo período, 3 anos e meio. Então esses dois profetas, Moisés e Elias, estão aqui fortemente representados através das duas testemunhas. Mas também vão aparecer outros profetas aqui nesse texto que você vai lembrar. Se você ler os profetas, você vai reconhecer algumas características, algumas coisas que estão registradas nos profetas, como por exemplo, ele diz que se alguém tentar fazer mal a elas, vai sair fogo da boca e consumirá os inimigos, e eles serão mortos. Isso não é literal. Eu achei por um tempo que fosse literal. Até fiz um vídeo aqui falando com vocês sobre o literal e o espiritual. E não, elas não vão soltar fogo da boca. Esse fogo, ele é espiritual. Vamos ver aqui, Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, verso 14, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, na leitura das duas testemunhas, nós já vemos aqui uma referência ao profeta Jeremias, que profetizou prestes a vir o cativeiro da Babilônia. Outra referência que nós vemos aqui é sobre o profeta Joel. Nas duas testemunhas, elas estão vestidas de pano de saco e é perto do dia do Senhor. E aqui no profeta Joel, capítulo 1, verso do 13 ao 15, diz assim: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, irmãos, a ordem dada aqui através do profeta Joel é de que os sacerdotes, os ministros de Deus, os ministros do altar, se vistam de pano de saco e se humilhem e clamem, porque o dia do Senhor está perto. E ali ele diz que a oferta de manjares e a libação foram cortadas. Então, olha só, irmãos, o contexto que está aparecendo aqui no profeta Joel. Os ministros do altar, os sacerdotes, vestidos de pano de saco, se humilhando, clamando, porque a oferta de manjares foi cortada e está perto do dia do Senhor. É o mesmo contexto que apresenta-se ali nas duas testemunhas, porque elas estarão no tempo do fim, profetizando a vinda do Senhor. Você precisa entender o que são as ofertas de manjares, libação, sacrifício contínuo, porque a Bíblia diz que o anticristo, ele na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício contínuo e ali ele estabelece a abominação desoladora. Já fiz um vídeo aqui falando sobre a abominação desoladora. No contexto de Joel, a oferta de manjares foi cortada e no tempo do fim, o sacrifício contínuo será cortado. Essas coisas que antigamente praticadas da forma como a lei ordenava, passaram a ser as realidades que nós vivemos, a nossa adoração, a oração, o levantar das mãos, o louvar a Deus, que sacrifício de louvor,
tantas coisas que nós temos como realidade das coisas que eram no passado praticadas ali na forma da lei, elas serão cessadas. Nós não poderemos mais cultuar ao Senhor. Nós não poderemos mais clamar ao nosso Deus. Então, irmãos, as duas testemunhas, que são os judeus e gentios, que estarão aqui na terra, profetizando a volta do Senhor Jesus, tocando trombetas, atormentando a terra com esses flagelos, porque quando nós lemos o que acontece com a terra através do toque de cada trombeta, nós vemos que são flagelos que ferem a terra. Essas duas testemunhas estarão aqui vestidas de pano de saco, humilhando-se diante de Deus. Pessoas que não estarão apegadas ao sistema religioso, preocupadas com os bens materiais, pessoas que não estarão preocupadas com o escárnio que sofrerão. Essas duas testemunhas serão fiéis ao Senhor a ponto de entregar a sua própria vida pelo nosso Senhor Jesus. Esse relato das duas testemunhas, ele está mais voltado para as que vão ressuscitar, porque nós sabemos que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, ou seja, nem todos morrerão. Mas nesse relato das duas testemunhas, nós vemos aqui um grande foco sobre aquelas que irão morrer por amor de Cristo. Outro profeta que vai servir aqui de uma grande referência é o profeta Ezequiel, porque quando nós vemos que as duas testemunhas, na metade da semana, quando elas terminam a sua pregação, o anticristo faz guerra contra elas e as vence. E quando ele mata as testemunhas, os corpos dela ficam expostos na praça. E quando você entende que não são dois homens literais, elas são judeus e gentios, muitos homens e mulheres que fazem parte do Israel de Deus restaurado, nós vemos que essa praça, ela vai se tornar ali o grande vale de ossos secos de Ezequiel, capítulo 37. Se você está mais avançado nos estudos, você já entende que existem profecias que têm duplo ou até mesmo triplo cumprimento, como essa de Ezequiel 37. Fala sim da restauração da terra de Israel para o povo judeu, se restabelecer ali novamente. Fala também da primeira ressurreição dos mortos, que acontece no arrebatamento da igreja. A sétima trombeta, que é a última, toca, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então, acontece o que está aqui no profeta Ezequiel, capítulo 37, onde aquele vale de ossos secos vão se juntando osso com osso, cresce tendões, pele, e Deus sopra o seu espírito e aquele exército de pessoas que estavam mortas, apenas os ossos, formando aquele grande vale de ossos secos, ressuscitam e sobem para Cristo. Tem outros textos que eu gostaria de ler, então vou fazer aqui a parte 1 e logo vou gravar a parte 2 para continuar esse estudo aqui com vocês, trazendo mais detalhes sobre as duas testemunhas, porque são judeus e gentios, porque são povos e não apenas dois homens literais, amém? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima.